Bom, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje nós falaremos sobre SLAs. Tá, então o que são os SLAs? A gente chama SLAs de Sales Level Agreement, né? E eu vou trazer, obviamente, aqui uma perspectiva bem específica aqui de Inside Sales sobre como que a gente pode usar isso daqui na prática, tá? Bom, primeira coisa sobre o SLA que é super importante a gente ter em mente é o seguinte: o SLA ele tem que ser quantitativo. Tá? Ele pode ter algum elemento qualitativo, mas ele precisa ser quantificável. Se ele não for mensurável, ele não funciona. Tá? Então, qual que é a ideia do SLA? O SLA são os acordos que a gente faz sobre determinadas fases do nosso processo. Por exemplo, vamos supor que a gente faça um SLA promovendo um nível de serviço de vendas para todos os leads que chegam, né, vindos de marketing. A gente tem que ter um acordo claro, né, que é um alinhamento entre as equipes sobre o que a gente vai fazer com cada um deles. Por exemplo, né, vou mostrar aqui para vocês um framezinho só de exemplo, que seria o seguinte: imagina que você recebeu um lead, sei lá, de e-book. Né, você tem urgência para ligar para esse cara? Talvez não. Né, talvez seja mais importante você ligar primeiro para o lead que foi de um formulário de quero receber um contato de alguém do comercial, do que efetivamente um cara que acabou de baixar um e-book, que está muito mais frio. Então você tem que setar isso como uma regra no SLA do tipo, leads que chegam de tal lugar, a gente liga em 5 minutos. Leads que chegaram de outro lugar, a gente liga depois de 1 hora, depois de 10 dias, ou a gente nem liga para esses leads. Então, tudo isso tem que ser setado. Outra coisa também é o seguinte: é importante que você sete a expectativa, até para fazer o controle, né, da produção depois, do seguinte: quantas vezes a gente tenta ligar para cada um desses leads? Qual que vai ser o esforço que a gente vai fazer para cada um deles? Se for uma operação outbound, se a gente vai fazer uma renitência específica, né, uma cadência específica para um determinado grupo, qual que é a cadência para os leads de um tipo, qual que é a cadência para um setor, para um outro setor ou para uma outra vertical, né? Elas podem ter variações. E por conta disso, é super importante que a gente tenha esses acordos intra-áreas, tá? Para a gente ter uma expectativa setada de qual que vai ser o trabalho. Então, inclusive, você pode deixar todo o racional montado, né? Chegou um MQL, a gente vai ligar, nosso SLA é ligar em menos de 5 minutos, esse que é o nosso response time. A gente vai fazer pelo menos 8 tentativas de ligações ao longo de X dias, né, por exemplo, e a nossa expectativa é que a taxa de conversão ela seja de X%. Isso é muito importante porque as duas áreas conseguem fazer um zoom muito grande sobre o que seria a geração de oportunidades, e você poderia ter próximo de você, né, a área de marketing olhando também com uma lupa, né, na qualidade dos leads que eles estão te gerando. Então, assim, sempre haverá essa discussão, né? O problema está na geração de demanda, na qualidade, ou o problema está na operacionalização, né, do trabalho em vendas, né? Quando você cria esses SLAs, vocês conseguem olhar todo mundo para o mesmo lugar e ficar evitando qualquer tipo de impressão desnecessária. Né? Então, vamos os dois olhar juntos para os mesmos pontos, né? Quais são os indicadores que a gente deveria estar olhando? São esses aqui. Deixa eu ver então se a galera está cumprindo o número de ligações, deixa eu ver se a galera está cumprindo o response time, deixa eu ver se a galera está fazendo isso aqui para não estar entregando o resultado, por exemplo. Se tiver todo mundo fazendo exatamente o que foi proposto, aí volta para o outro lado da mesa, né? Do tipo, cara, vamos olhar então aqui para os leads que a gente está gerando. Né? Será que mudou alguma coisa na origem? Será que mudou alguma coisa no perfil, né, dos leads que a gente está mandando, que não estão virando oportunidades? Então você consegue ter uma discussão muito mais racional a partir de um SLA bem estabelecido intra-áreas, tá? E aí fases que são muito comuns você ter esse SLA, tá? Na geração de demanda com vendas, né? Então justamente essa ponte entre gerar a demanda e conectar com a primeira etapa ali da área comercial, que geralmente é o SDR. É muito comum também você ter um SLA no handoff, ou seja, no processo de passagem de bastão do SDR para vendas. Em que sentido, né? No sentido de, eu vou marcar uma agenda para você. Né? Eu fui lá, falei com o cliente e agora eu estou marcando uma agenda. Vai contar para a meta se eu marcar essa agenda para daqui a 1 ano? Se o acordo não estiver claro, talvez conte, entendeu? E não vai dar resultado para agora. Então, tem que ter um SLA do tipo, cara, uma agenda ela pode ser marcada no máximo 3 dias para frente, no máximo X dias para frente. Ela só vai ser considerada a partir do momento que ela for realizada. No-show, quem cuida do no-show caso o cliente não apareça no agendamento? Sou eu ou é você? Quando não apareceu, vai tentar quantas vezes? Então, isso também tem que estar num SLA, né, um acordo intra-áreas. A título de curiosidade, né, eu quero trazer aqui uma boa prática nesse processo de handoff, tá? Uma das coisas que eu mais aprendi aqui nesse processo de handoff é uma problemática que existe que a gente chama aí de no-show, né?
Então, se você começar a analisar várias empresas, inclusive vários estudos de mercado, o da MeTime, por exemplo, que eles lançam todo ano, sempre traz uma perspectiva nova sobre isso. O último que eu vi, né, estava lá que a média de mercado, a taxa de no-show é de 25%. Ou seja, né, de cada 100 agendas que você marca, somente 75 aparecem. Isso como uma média, né? Ou seja, tem empresas que fazem até mais, perdem mais do que isso no no-show, perdem até 30%, 35%, e eu particularmente já vi muitas operações assim. E quando eu trabalhei com inbound, pelo menos o inbound, tá? O outbound eu não sei se a gente consegue fazer exatamente nesse caminho, mas o inbound funciona muito bem, que é o seguinte: se você já conseguiu falar com o seu lead muito rápido, né? Você ligou em 5 minutos, você pegou ele num momento específico, né, propício para querer comprar. Ele tem fit, ele tem dor. Por que você vai agendar para o vendedor, né? Essa é uma pergunta que parece óbvia, mas assim, você não deveria agendar coisa nenhuma, né? Se o cara já está ali quente, está podendo falar, ele está preparado, cara, pega e transfere na hora, porque o no-show é 0. Né? Então, esse foi um indicador que, em operações comerciais inbound, você deveria adotar, ou deveria tentar ter, ao máximo possível, que é evitar o processo de agendamento. Tá? Então, a melhor forma de você evitar o no-show é não tendo processo de agendamento. Então, se você tem um processo de inbound, né, se você trabalha com inbound, o melhor caminho de todos é qualificou, falou, tenta transferir na hora e monitora esse número. Tá? Então, nas operações de inside sales inbound que eu tive, a gente sempre monitorava do total de agenda de oportunidades marcadas, quantas eram via transferência na hora, quantos eram via agendamento. E no agendamento, a gente já fez vários trabalhos de tentar otimizar o processo de no-show, desde montar grupos de WhatsApp, mandar e-mail 5 minutos antes, 10 minutos antes, 1 hora antes, 10 minutos antes, um dia antes, mandar no WhatsApp, mas tipo, a gente nunca conseguiu baixar de 25%. Então, é um númerozinho ingrato, e aí por isso que eu digo que no processo de inbound, o melhor caminho é você nem ter o no-show. Não vai ser 100% dos casos, mas eu acho que com bastante esforço você consegue chegar ali, esforço e coordenação de agendas, né? Você consegue chegar ali em uns 70% de transferência na hora. Bom, eu comentei também, né, do SLA, SLAs intra-áreas, né, que pode existir ali marketing, vendas, pode também ter o SLA de vendas para Customer Success, principalmente quando houver um processo de handoff, né, num processo de kickoff ou de implementação, que às vezes o teu processo possa exigir isso. Mas tem um SLA específico que eu gosto muito, que é o SLA de fechamento, né, que eu comentei inclusive na aula passada, sobre o negócio provável, ou o commitment level, né, nível de compromisso. Então, qual que é o conceito ali? Você sempre vai avançando, né, conforme você vai avançando as contas no seu funil de vendas, né, você vai avançando os estágios, e, em teoria, mais quente essas contas estão ficando, ou mais próximas do fechamento elas estão ficando. Então, o conceito de commitment level é o seguinte: para você conseguir prometer uma venda, né, e dizer que aquela venda está muito próxima de ser fechada, e dar uma temperatura muito quente ali, né, tipo, ela está no finalzinho do estágio, está 90% de chance de fechamento. Você tem que conseguir responder a questões que indicam nível de compromisso do lado do cliente. E é super importante que você defina quais são esses níveis de compromisso. Tá? Então, por exemplo, o seguinte, uma delas pode ser, o cliente já conversou com os sócios dele, ele já falou que a gente tem preferência. E o terceiro, ele pode falar o seguinte, ele já disse que tem data e hora para a gente fechar, já está marcada essa reunião. Pô, esses 3 indicadores fazem sentido? É um excelente indicador de temperatura. Tá? Eu tô sendo simplório aqui nos exemplos de commitment level, né, que poderiam ser 3, que você precisa cumprir para ele chegar no 90%, mas tem outros exemplos, tá? Por exemplo, já trabalhei com alguns clientes que têm análise de risco. Então, por exemplo, assim, o cliente já passou por análise de risco, ele já passou por esse perfil, ele já mostrou que ele tem um determinado score ou um determinado nível de qualidade, ele já passou por esse processo, já passou pelo contrato. Se sim, cara, então beleza, né? Pega todos os pontos de fricção e que você geralmente tem, coloca ali no último estágio, que daí você faz um check. Quando essas coisas aqui acontecerem, eu coloco ali que é uma promessa de vendas e está super forecastado, ou seja, em 90% de chance de fechar. Bom, principais outputs aqui, pessoal, né, os SLAs eles são muito importantes para você ter um melhor alinhamento intra-áreas, uma melhor visão, né, sobre o que se espera e quais são os indicadores de trabalho e os indicadores de compromisso que cada uma das áreas tem, seja do ponto de vista de marketing, de SDR, né, de pré-vendas, ou de vendas para Customer Success, ou até de vendas para o financeiro, mas como também pode ser usado a técnica de uso de SLAs para
compromissos e alinhamento de expectativas dentro dos próprios estágios dentro do funil. Então espero que vocês façam bom uso dessas técnicas e apliquem ela no seu dia a dia.